Olá, eu sou a Simone, fisioterapeuta do NASF Floresta, de Joinville, atuante nos grupos de tabagismo das unidades de nossa abrangência. E hoje a gente vai falar um pouquinho, então, sobre as práticas integrativas e complementares e a cessação do tabagismo. O que são PICs? Então, as práticas integrativas e complementares são conhecidas como PICs e são tratamentos que envolvem o uso de recursos tradicionais, baseados em conhecimentos tradicionais. Então, eles foram aprovados pelo Ministério da Saúde em uma portaria de 2006 que traz a implementação de diversas PICs. Posteriormente, outras portarias foram publicadas, inserindo um rol maior de PICs, então, oferecidas pelo Ministério da Saúde, como, por exemplo, aromaterapia, cromoterapia, Xantala, constelação familiar, bioenergética, acupuntura, auriculoterapia, quiropraxia, osteopatia, dentre muitas outras. PICs e a cessação do tabagismo. Então, a intenção é que elas potencializem os efeitos esperados pelo programa de cessação do tabagismo. Então, elas levam em consideração a integralidade do usuário e a gente vai considerar principalmente os sintomas decorrentes da síndrome de abstinência. Elas devem ser inseridas conforme a realidade de cada local, de cada unidade, como a capacitação dos profissionais atuantes no grupo, a disponibilidade da agenda e a disponibilidade do espaço. Então, por exemplo, o Reiki. O Reiki é uma PIC que muitas vezes nem todos os profissionais são capacitados, muitas vezes não há um espaço adequado na unidade para isso e também há pouca agenda para se aplicar o Reiki, mas nada impede. Ele pode ser aplicado sim de forma paralela ao grupo de tabagismo. Claro que o ideal seria a inserção durante as sessões estruturadas, ou mesmo as sessões de manutenção. Mas nada impede, então, de a gente inserir o usuário em grupos ou atendimentos paralelos ao grupo de tabagismo, como, por exemplo, um grupo de dança circular, que é o que a gente tem lá na nossa unidade. As PICs mais comumente usadas e recomendadas, que têm uma praticidade maior na sua aplicação durante o grupo, são a auriculoterapia e a meditação. Auriculoterapia. Um método que utiliza o pavilhão auricular como um microsistema com áreas reflexas que são associadas a diversas regiões e órgãos do corpo. É realizado o estímulo, geralmente com sementes de mostarda. A auriculoterapia foi iniciada pelo francês Paul Noguier e também é considerada parte da medicina tradicional chinesa. Pode ser utilizada também a acupuntura ou a acupressão em pontos corporais específicos para a cessação do tabagismo ou para os sintomas da síndrome da abstinência. E um dos principais efeitos é o relaxamento e a redução da ansiedade. Então, em um ensaio clínico controlado, randomizado e duplo cego de Silva, em 2014, foram avaliados 30 tabagistas inseridos em um grupo experimental e um grupo controle, onde foi observado que no grupo experimental, que utilizou a auriculoterapia de pontos específicos para o tabagismo, houve uma redução do número de cigarros fumados em cerca de 62%. No entanto, estes tabagistas não participavam de um grupo de aconselhamento específico para o tabagismo. Então, a auriculoterapia foi utilizada de forma isolada, então não houve a cessação. Lembrando que o curso de auriculoterapia ele é regularmente ofertado pelo Ministério da Saúde, em parceria com a UFSC, para os profissionais da atenção básica. Fiquem atentos para novas turmas. Nesse curso do Ministério da Saúde, se traz o protocolo NADA, que é um protocolo de 5 pontos desenvolvido por uma associação que estuda vícios, estresse e trauma nos Estados Unidos. Então, esses 5 pontos estão na primeira figura, à esquerda, que são Shenmen, simpático, pulmão, fígado e rim. Então, esse é o protocolo NADA.
Na minha prática, eu uso geralmente os pontos relacionados aos sintomas da abstinência. Então, por exemplo, os principais sintomas: ansiedade, cefaleia, tensão muscular, insônia. Então, usamos ali na segunda figura pontos específicos para insônia. Na terceira figura, temos os pontos para ansiedade, que seria o próprio ponto ansiedade, e o ponto coração. Ainda na terceira figura, ali na região do ponto occipital, temos também o ponto temporal e frontal para a cefaleia. E por fim, na quarta figura, temos na região do trago o ponto vício, pode ser utilizado também para a cessação do tabagismo. Meditação e relaxamento. Em relação à meditação e ao relaxamento, ela acaba promovendo a concentração, a melhoria da percepção sobre as sensações físicas, estimula o bem-estar, o relaxamento, a redução do estresse, controla a pressão arterial, a dor, a insônia e também ajuda no autocontrole. Sabemos que o déficit no autocontrole é uma das causas para o abuso de substâncias. Então, a utilização da meditação pode ajudar esses pacientes também no autocontrole, melhorando a adesão aos grupos de tabagismo. Então, por exemplo, um estudo de Tang em 2013, que foi feito com estudantes tabagistas que não tinham a intenção de parar de fumar. Eles utilizaram um grupo controle, que fez apenas relaxamento, e um grupo que fazia uma meditação específica, e tudo isso resultou, após 2 semanas de treinamento dessas meditações e relaxamentos, em uma redução significativa no tabagismo e no desejo de fumar no grupo que praticou a meditação. Então não houve a cessação, mas sim a diminuição, até porque também foi um estudo mostrando o uso da PIC de forma isolada e não associada ao aconselhamento. Para o nosso uso nas unidades, temos as meditações guiadas. Então, algumas meditações e relaxamentos são trazidos no Manual 2 do INCA, ou vocês podem utilizar de uma forma bem fácil as meditações gravadas que estão disponíveis no YouTube, que eu vou deixar disponíveis nos anexos. Essas 2 meditações que eu uso com frequência, elas são do livro A Arte de Meditar, de Daniel Goleman, e normalmente tem bons resultados, os pacientes têm uma boa aceitação. O que fica de sugestão é não utilizar as meditações somente no momento das sessões estruturadas, e sim procurar entregar essas meditações para que o paciente pratique em casa com uma certa frequência, ou quando for necessário. Outra dica é utilizar meditações curtas, meditações não muito longas, porque nem todos se adaptam a meditações longas. Então essas sugestões que eu deixo aqui para vocês têm cerca de 10 minutos de duração. Outras práticas. Fica ainda como sugestão, devido aos efeitos, porém não encontrei estudos específicos sobre isso, o uso do reiki, dos florais, da homeopatia e das plantas medicinais dentro das PICs. E eu chamo a atenção bastante de vocês em relação às PICs relacionadas às práticas corporais, uma vez que são usuários que devem ser incentivados às práticas corporais, e também a buscar mudanças de hábito, talvez não num primeiro momento, mas nas primeiras sessões, mas nas sessões mais de manutenção, e eles devem sim ser inseridos ou estimulados a praticarem atividades prazerosas. Então, por exemplo, o yoga, quando houver a capacitação, a disponibilidade da equipe, ele reduz principalmente o estresse, além dos benefícios físicos que o yoga tem. Então, pode sim atuar muito bem como um complemento para o grupo de tabagismo. Então, por exemplo, nesse estudo randomizado de BOC em 2019, um estudo bastante recente, foram estudados 227 tabagistas que estavam, sim, dessa vez, participando de um programa envolvendo aconselhamento. Então, o grupo que praticou o yoga teve 37% a mais de sucesso na abstinência quando comparado com o grupo que não praticou, o que é um número bastante significativo. Nem sempre temos a disponibilidade do yoga, mas
Temos aqui como sugestão, utilizamos na nossa unidade um grupo de dança-terapia e bioenergética, que envolve a dança circular e a dança sênior também. E, por que não, né, o uso de outros grupos que envolvam práticas corporais, mas que não estejam necessariamente vinculados às PICs. Tá? Então, fica a sugestão de inserir esses usuários em grupos paralelos da unidade, né? Para justamente que eles busquem novas atividades que vão inserir no lugar do cigarro. Considerações finais. Como considerações finais, então, não há evidências científicas que o uso das PICs de forma isolada contribuam para a cessação do tabagismo, contribuem então para a redução do número de cigarros, para a diminuição da ansiedade, mas é necessário sim que a gente tenha que sempre associar as PICs com o grupo de aconselhamento estruturado. Tá? Então, na nossa realidade, a gente não consegue observar especificamente a porcentagem de usuários que se beneficiou com o uso das PICs, porque tudo é usado em conjunto. Mas vemos que usuários com atitudes mais positivas frente ao tratamento, que acreditam nas orientações, que acreditam nos procedimentos, principalmente a auriculoterapia, que é bastante utilizada, que praticam as meditações em casa também, têm melhor prognóstico e índices mais altos de cessação. Então, sempre dentro dos grupos, estimular os novos hábitos e as atitudes positivas desses usuários. Referências. Deixo 2 slides de referências, vou anexar na aula alguns artigos também. Então, fico à disposição de vocês por e-mail, se precisarem de alguma ajuda, se precisarem trocar ideias dos grupos de vocês. Muito obrigada pela atenção.